Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, Meu Poderoso Leão. Galera, esse vídeo ele é mais um recado do que qualquer outra coisa. E o recado principal, acho que o tema principal do vídeo é: devolvam o nosso time, devolvam o nosso Clube do Remo. E eu vou explicar por quê. Vou trazer aqui alguns textos, algumas informações que mostram esse caos que virou o Clube do Remo nesse momento, tá, galera? Então, assim, deixa eu começar falando sobre uma postagem que a CETOR, né, que é a Comissão das Torcidas Organizadas do Clube do Remo, tá, soltou no Instagram aí mais cedo, falando sobre essas situações que vem acontecendo nessa atual gestão do Fábio Bentes. Eu vou trazer agora aqui para vocês. E, inclusive, isso eu trouxe também lá nos stories do Instagram do Meu Poderoso Leão, onde eles dizem o seguinte: BPEV autoriza o uso de bandeiras em mastros nos estádios, mas oprime componentes das torcidas na hora de usar o artefato nas praças esportivas. Eles colocam o seguinte: torcidas organizadas vendidas para o Fábio, que é o que se fala, né? Inclusive, eu já falei bastante isso aqui, né? E eles vêm trazer uma outra visão sobre isso, então eu vou falar agora para vocês, tá? Organizadas omissas. Torcida organizada do Remo é punida pelo BPEV sob acusação de invasão e depredação ao patrimônio particular do Clube do Remo, o Baenão. Isso aqui são notícias que não foram inventadas, foram notícias que saíram tanto nas mídias oficiais, né, no caso nos jornais oficiais, quanto também nos canais do Clube do Remo. Todas essas notícias elas foram sim noticiadas aqui, né, nesses canais, nesses portais. Então eles falam o seguinte: são acusações e falas como essas que nós do Conselho das Torcidas Organizadas do Clube do Remo estamos recebendo nos últimos 16 meses da atual gestão do Clube do Remo e também do Batalhão de Policiamento de Eventos da PM Pará. Acusações de sermos omissos e vendidos pelo simples fato de, em diversas reuniões com o elenco e diretoria de futebol, não usarmos de violência. Violência essa que repudiamos em diversas ações de consentimento a nossos associados. Para a atual diretoria, como poderemos protestar? Convocamos várias reuniões com comissão técnica, presidente do clube e elenco de jogadores, mas como manobra apresentaram apenas Vinícius Muriqui e Anderson Shoa como porta-voz de um elenco omisso e vergonhoso. Vocês lembram dos vídeos que foram lançados em vários canais aí do Clube do Remo, várias redes sociais também, sobre uma conversa que teria tido aí com representantes da torcida organizada do Clube do Remo e 3 jogadores? Pois é, eu vinha falando para vocês já, eu acho que cheguei a falar em um vídeo sobre isso, sobre essa manobra que o Clube do Remo tem feito em relação às torcidas organizadas, e mesmo assim o Remo não quer, né, pediu que não fossem registradas. Então eu vou falar aqui para vocês, eles dizem isso na nota. O Clube do Remo pediu que não fossem registradas essas conversas, que ficassem apenas entre as torcidas organizadas e o elenco, no caso, aqueles que foram selecionados previamente pelo clube. Ou seja, as torcidas ficam sem ter como comprovar para a torcida, para o Fenômeno Azul, o que está sendo feito, as cobranças que estão sendo feitas, enfim. Esses vídeos que foram publicados, eles não poderiam vazar, mas eles acabaram vazando em vários perfis aí do Instagram, principalmente. Então, eles dizem o seguinte: colocando à prova o conceito de uma organizada e sua importância no clube e sociedade, as organizadas sempre estarão presentes independentemente de atleta ou gestão. O que não toleram ou não toleramos mais, enfim, é a falta de profissionalismo e incapacidade de atleta e diretores. Estamos sendo proibidos de forma arbitrária e informal, ou seja, não estão nem fazendo o procedimento formal de avisá-los que eles estão proibidos de fazer, enfim, certas coisas nos estádios, do uso de materiais em jogos do Clube do Remo, como eu acabei de falar para vocês, tá? Fomos hostilizados pela PMPA em Marabá no dia 18 de maio, após a partida contra o time local, ou seja, ontem, tá? A repressão segue de forma arbitrária
contra as organizadas que apoiam, lotam o estádio, mas não aceitam a falta de comprometimento do atual elenco do clube. Tá? Então, assim, quando ele fala dessa repressão, não foi uma repressão exclusiva da PM, não. Vocês viram aí que vários perfis do Instagram publicaram um vídeo sobre xenofobia. Inclusive, eu vi agora há pouco, a Federação Paraense de Futebol soltou uma nota oficial também no seu perfil do Instagram, falando que repudia veementemente esses casos de xenofobia. E para quem viu o vídeo, viu aí que os torcedores do Águia de Marabá, né, estavam chamando os torcedores do Clube do Remo de índios, como se eles fossem alemães. E nem se fossem, não poderiam falar, mas como se fossem todos nórdicos, né? Enfim, vai entender. Realmente o ser humano é um negócio absurdo. Mas aconteceu e eles continuam falando aqui na nota. Deixamos aqui mais uma vez a nossa pergunta ao BPEV e ao Clube do Remo. Por que estamos proibidos de adentrar com nossos materiais até em esporte amador? E ele cita aqui o futebol feminino, que também estão proibidos, né? Porque as organizadas estão punidas e não são comunicadas formalmente, como o BPEV exige que seja feito sempre por nós quando precisamos comunicá-los de algo. Então eles estão assim indignados com a postura dessa nova gestão, né? Dessa gestão do Fábio Bentes, melhor dizendo. As reuniões só eram aceitas por parte da diretoria azulina mediante nenhum tipo de registro. Olha o que eu falei agora há pouco. Eles não poderiam registrar as reuniões, ou seja, como eles iriam prestar contas, digamos assim, com o fenômeno azul sobre as cobranças que estão sendo feitas. Não tem como. Esse é um dos motivos que grande parte da torcida acusa as organizadas de omissão, pois éramos proibidos de divulgar as cobranças realizadas por nós. A exceção foi a última reunião na qual foi gravada e os vídeos circularam nos últimos dias nas redes sociais. E aí ele fala sobre a questão da agressão que os familiares aí sofreram no Mangueirão, né, na saída do Mangueirão. Então, ele diz o seguinte: diversos relatos e gravações de agressões sem motivos e critérios por parte da PM são registradas nos eventos esportivos e nunca são acatadas e apuradas para identificar os culpados. Pelo contrário, apenas afasta mais ainda o torcedor comum e organizado dos estádios por medo de novas agressões e represálias por parte do poder público. Fatos não tão isolados, registrados nos últimos meses, mostram uma família sendo perseguida e agredida pela cavalaria. Todos vocês viram esse vídeo. Todos nós vimos esse vídeo. Na arquibancada do Mangueirão, alunos da Polícia Militar oprimindo uma organizada para se retirar do estádio, descumprindo o acordo firmado junto ao BPEV. Em Marabá, no dia 18 de maio, um torcedor organizado parado em via pública é agredido covardemente nas costas, né, por um policial militar usando um cacetete, causando hematomas e risco de fratura no cidadão. Sendo assim, diante de todo esse cenário exposto, o Conselho das Torcidas Organizadas do Clube do Remo deixa aqui a sua total indignação e repúdia as omissões contra nós realizadas. Não iremos nos calar. Conselho das Torcidas Organizadas do Clube do Remo. Então, assim, galera, o caos está instalado, a crise só se agrava a cada dia que passa, informações e notícias começam a estourar de tudo quanto é lado e nada é feito. A gente não vê o presidente Fábio Bentes vir a público para pelo menos se defender dessas acusações, para pelo menos dizer assim, gente, não é nada disso. Não, ele simplesmente se esconde nesse momento, atrás de todo mundo, sempre se escondendo, sempre tirando dele da reta. Para falar também um pouquinho sobre essa situação do Clube do Remo, já envolvendo agora jogadores, técnico e tudo mais, tem um outro texto que um amigo me passou também, do José Maria Trindade, tá? Um texto muito legal, muito interessante, e eu quero ler para vocês entenderem o que se passa e entenderem aí o tamanho da situação, o tamanho do caos em que o Clube do Remo se meteu agora nesse momento, tá? Ele diz o seguinte: por José Maria Trindade, para o genial Tostão, ex-jogador e hoje colunista da Folha de São Paulo, um ótimo time de futebol tem que ter virtudes, como intimidade com a bola, conhecê-la bem, tratá-la com carinho e ganhar sua confiança.
quando maltratada, ela pune. Quem falou isso foi o Tostão, tá? Pela experiência que tenho como jornalista esportivo, acrescentaria dinheiro, porque o homem endinheirado é outro homem. Ou seja, aquela velha máxima, né? Lisos larguem o futebol. Time do Remo não desaprendeu a jogar bola. O problema do elenco azulino é o olhão de alguns jogadores e a falta de pulso do técnico Marcelo Cabo. Pablo Roberto, Muriqui e Ícaro tiveram aumentos salariais. O meia, no caso Pablo Roberto, 20 mil a mais, previsto em contrato. Se fizesse gols, como ele fez, né? Na verdade ele fez um gol só pelo Clube do Remo, mas ele fez, tá? Muriqui, no caso, desculpa, esse se fizesse gol já é o Muriqui, né? Previsto em contrato. Se fizesse gols, ou seja, o Muriqui, se ele fizesse gols, ele teria a baba aumentada, e teve. E Ícaro, por preferir o Remo ao Goiás, obteve reconhecimento da diretoria. Então, o meia Pablo Roberto, por uma questão contratual, teve o seu aumento. O Muriqui, se viesse fazer gols de acordo com a quantidade de gols, ele teria esse aumento, e ele teve esses gols e teve esse aumento. E o Ícaro, por conta de ter escolhido ficar no Clube do Remo, ao invés de ir para o Goiás, quando teve aí a proposta, tá? Essas benesses da diretoria para com esses 3 jogadores mexeram com as vaidades dos atletas, que, encabeçados pelo Richard Franco, olha lá, Richard Franco que já não vem jogando, ó. Richard Franco que está deixando a desejar, Richard Franco que perdeu o gol ontem, desencarnaram o espírito dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Ou, dá o meu que eu corro e faço gols. Se não der, que corram Ícaro, Pablo Roberto e Muriqui, que eu parei. Penso que é assim que intui o segundo volante, Richard Franco, que formou sua panela no Baenão. Richard Franco, Vinícius Uchoa e Muriqui foram escalados pela diretoria para o encontro com os torcedores, como aconteceu na terça-feira, dia 16. Mas o gringo se recusou e não sentou ao lado dos parceiros. Olha lá o que está acontecendo quando a gente fala de maçã podre, tá? Marcelo Cabo perdeu o pulso quando tenta fazer Kevin de lateral esquerdo, em detrimento de Leonan, que disparadamente joga mais que o padrinhado do técnico. No caso, ele quis dizer apadrinhado, né? Barra Ícaro e da vez ao poste Diego Ivo. Contra o Águia, barra Diego Guerra, mantém o bichado Diego, né? O bichado Diego, e volta com Ícaro, deixando o Diego Guerra de fora. E o problema é tão avitante que o Diego Ivo não acompanhou a delegação ao Rio Grande do Sul para o jogo contra o Zequinha, porque o gramado é sintético, portanto, duro, e assim sendo. Diego Ivo não pode pular porque o piso duro e o joelho não suportam o peso, e ele fala aqui, né, eu já nem gosto desse tipo de termo, mas ele fala de elefante, tá? Mas eu realmente não gosto desses termos depreciativos. Acho que dá pra gente falar sobre a notícia e até cobrar sem precisar fazer esse tipo de coisa. Para completar a desgraça, um diretor dá um telefonema para Hélio dos Anjos consultando da possibilidade de ser contratado. Dos Anjos responde: só aceito conversar depois que o Marcelo Cabo deixar o Baenão. Hélio dos Anjos bate com a língua nos dentes para o amigo Marcelo Cabo, que está no Baenão sentindo o cheiro da perpétua. É o que há. Então, esse é o texto do José Maria Trindade, falando sobre essas situações e o caos que se tornou hoje o Clube do Remo internamente. Muitas coisas erradas, muitas ações erradas, tá? Muitas situações que fazem com que o Remo hoje deixe de jogar. Então não é tão simples assim. Marcelo Cabo, como eu falei, inclusive eu falei no vídeo passado, não dá mais porque ele não segura mais o time. Para ele continuar, essa panela, né, formada precisa ser desfeita. Se isso não for desfeito, o Marcelo Cabo não consegue ter de novo o time nas mãos. E aí ele não vai conseguir gerenciar esse caos que se tornou hoje o Clube do Remo. Então, se não dá mais para o Marcelo Cabo, que seja conversado, que realmente seja acordado e que tudo seja resolvido. E que
Richard Franco, se realmente for verdade, né, que eu creio que seja, até porque já chegaram algumas informações, mas eu prefiro não acusar ninguém, porque nada chegou como certeza para mim, tá? Mas se realmente for isso, que ele saia, que ele vá embora, porque ele já demonstrou, inclusive no jogo de ontem, que não quer mais ficar. E se ele não quer ficar, Fábio, você tem que resolver isso. Manda ele embora. E quem for da panela dele, manda embora também. Porque se você tem aí, um bom executivo de futebol, assim como você tem um treinador que, para mim, tá? Ele não deixou de ser um bom treinador. Eu sempre disse que o Marcelo Cabo era um bom treinador. Ele não deixou de ser bom treinador, mas ele perdeu a mão do time. Então, para isso voltar, para o time voltar a jogar, para as coisas voltarem para o trilho, você precisa se mexer. Você é o maior culpado, Fábio Bentes, porque isso precisa ser resolvido. Você não tem que estar se escondendo atrás de A, B ou C, não. Você tem que vir para frente. Nessa hora é o presidente que tem que tomar as rédeas. É ele que tem que vir para frente para poder ajustar essa situação. Porque o time está em queda livre. O time está em queda livre. E ele não vai sair. O time sozinho não vai sair dessa queda livre. Se o Remo perder o jogo de segunda-feira, que tudo indica que vai perder, porque com esse futebol que foi apresentado contra o Águia e, enfim, outras partidas anteriores, com esse futebol, o time não vai conseguir sair nem com um empate lá contra o São José. Então, ou essa situação se resolve, ou nós vamos para a quarta derrota na Série C, tá? Quarta derrota seguida na Série C, quinta derrota seguida juntando todos os campeonatos, que no caso é Série C e Campeonato Paraense. Então, ou você resolve agora, se for para tirar o Marcelo Cabo ficou muito chateado com essa situação. Isso eu já soube também. Muito, muito chateado. O próprio Fábio Bentes ficou muito chateado com essa situação, tá? Então, assim, quem falou com o Hélio dos Anjos errou. E errou feio, tá? Errou muito feio. Fábio, você sabe quem é. Você sabe quem é, tá? Eu já sei dessa história, você sabe quem é. Vai atrás, você já fez isso? Beleza, agora resolve. Agora resolve, amigo. Vai pra cima e resolve essa situação. Porque quem falou com o Hélio dos Anjos errou feio. Feio. Porque o Hélio é amigo do Marcelo Cabo. Já de longa data. E ele não iria fazer isso. Vocês não conhecem a índole do Hélio dos Anjos, não? Vocês achavam que ele ia simplesmente passar por cima do Marcelo Cabo e vir para o Clube do Remo? Pelo amor de Deus. Infantilidade, amadorismo, isso. Vocês não conhecem a pessoa com que vocês estão tratando. Então, é para resolver e é para resolver já. Se não dá mais para o Marcelo Cabo, tá? Se não quer resolver a situação dos jogadores e é melhor tirar o Marcelo Cabo, que é mais fácil para vocês, tira. Tira o Marcelo Cabo. Não quero tirar o Marcelo Cabo, resolve a situação do jogador. Tira os jogadores que não querem jogar. Tira eles do elenco. Mas tira agora. Tira já. Tira todo mundo que está fazendo o Clube do Remo passar por toda essa vergonha, por todos esses problemas. Tira agora. Vem a público e diz: acabei de tirar fulano, ciclano e beltrano. Foi todo mundo embora. Agora a gente resolve o problema. Mas ao invés disso, é melhor se esconder atrás de A, B ou C, né? Ou seja, nada mudou. Vamos com todos esses problemas, todas essas situações, de acordo com o texto. O Diego Ivo não viajou. Vamos aguardar para ver isso aí. Eu não estou sabendo de nada em relação a isso. Fiquei sabendo na hora que eu recebi o texto, tá? O Clube do Remo soltou aí a sua programação em relação a esses dias até a partida de segunda-feira. Então a programação é a seguinte: amanhã, dia 20, às 15 horas, vai ter a reapresentação do clube já lá, né, no treino lá no Passos da Areia. Tá? Vai ter uma sonora antes do treino, que vai ser com o Ícaro, às 10 da manhã, tá? Aliás, as perguntas vão ser enviadas até às 10 da manhã, tá? No domingo, perguntas que, enfim, eles só vão ler aquelas que eles entenderem que podem ler, né?
As outras que forem mais complicadas, digamos assim, eles não vão ler. No domingo, dia 21, vai haver um treino 9 horas da manhã, treino no CT do Internacional, e vai ter uma sonora após o treino, tá? Com o Pedro Vitor. E na segunda-feira, dia 22/5, às 20 horas, vai ter São José e Clube do Remo. Então essa é a programação do Clube do Remo até o jogo de segunda-feira. Enfim, só um milagre pode salvar o Clube do Remo nesse momento. Não vou mentir para vocês. Só um milagre pode salvar o Clube do Remo nesse momento. Essas situações estão acabando com qualquer chance de respiro e de ter calendário até o final do ano. Eu não estou falando nem de possibilidade, sei lá, de acesso. Eu estou falando de pelo menos classificação. Acesso, já acho muito difícil. Esse time do jeito que está, ou ele briga para não cair, ou seja, para permanecer na Série C, ou ele briga no máximo para se classificar para o quadrangular. Mais do que isso, esse time não vai levar. Do jeito que está jogando, com esse futebol medíocre e com todos esses problemas internos, ele não vai levar. É isso, gente. Infelizmente, essa é a situação. Eu queria trazer para vocês esses dois textos, esses dois relatos que são muito importantes, pelo menos na minha visão, tá? Para que vocês entendam exatamente o que está acontecendo e, enfim, que vocês entendam que a situação é muito complicada. Ah, Jorge, mas ela tem resolução? Dá para resolver? Dá. Dá para resolver. Dá para resolver. Vai ser muito difícil, mas dá para resolver sim. Mas a quem interessa resolver precisa tomar uma atitude. E até agora a gente não está vendo essa atitude. É isso, gente. Infelizmente é essa a situação e a gente vai seguir acompanhando para saber desdobramentos sobre tudo isso que está acontecendo. Beleza? Gente, ficou um vídeo mais longo, mas eu precisava trazer tudo isso para vocês, tá? Para vocês poderem entender exatamente o que acontece. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado mesmo. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo. Isso tudo é muito importante para o trabalho aqui do canal, tá, gente? Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix, com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. É isso, gente. Eu vou continuar acompanhando. Assim que a gente tiver mais desdobramentos e mais notícias, eu vou trazendo aqui para vocês, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fui.